Gênesis 39, 20. A palavra do Senhor diz assim, achou aí? E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Podeis assentar, fica com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler o outro capítulo mais à frente. Nós começamos a falar semana passada sobre cura da alma, e vamos dar seguimento. Hoje é a parte 2 da ministração passada. Nós precisamos nos conhecer os sentimentos que carregamos dentro de nós, porque sejam sentimentos bons ou sentimentos ruins, esses sentimentos, se não andarem em equilíbrio ou sob domínio próprio, pode complicar e comprometer a nossa vida. Por exemplo, a semana passada eu citei homens de Deus que complicaram a sua vida. O profeta Elias, ele orou uma única vez e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou novamente e choveu. Ele orou e por 3 vezes desceu fogo do céu. Então, um homem poderoso em Deus, na aplicação da espiritualidade, mas que teve uma depressão profunda e pediu sobre si a morte. Temos um outro homem, Davi. Conhecemos e gostamos muito de Davi, mas Davi, ele tinha os desejos dele desenfreados. Então ele olhou para uma mulher casada, desejou aquela mulher. Ele poderia ter qualquer mulher, porque ele era rei. Ele só não poderia ter uma mulher casada. Qualquer outra mulher solteira, se ele viu, gostou, desejou, ele poderia ter, não tinha problema. Naquela época não tinha problema. Mas ele se atraiu por quem não podia, mas por causa do desejo descontrolado, ele atrapalhou a vida da mulher e mais, mandou matar o marido da mulher, que era seu amigo. Então, nós temos isso, mas temos também uma situação diferente. O rei Herodes estava feliz da vida porque era aniversário dele. Então Herodes está lá mega feliz na presença de muitas pessoas importantes, e Herodias dança. Então Herodes, tão alegre e feliz por causa da dança daquela jovem, ele promete até metade do reino à jovem. Veja, tomado por uma alegria imensa e descontrolável, ele compromete metade do reino a uma jovem. Só que aquela jovem perde a cabeça de João Batista, o profeta. Então, por causa de uma imensa alegria, ele manda matar uma pessoa inocente, porque prometeu algo que não podia voltar atrás. Então, seja na alegria ou na tristeza, eu preciso tratar os meus sentimentos, porque senão eu vou complicar e comprometer não só a minha vida, mas a vida das pessoas que eu amo e de pessoas inocentes que não tem nada a ver comigo. É por isso que nós precisamos, irmãos, nos conhecer os sentimentos que nos habitam. É impossível ter uma vida transformada se não tivermos uma alma sarada. É impossível, não tem como eu ter êxito naquilo que eu busco se os sentimentos que eu carrego não forem tratados, curados. Por quê? Porque eu dou um grande exemplo. Ora, você está aqui, uma pessoa falar que você está bonito, bonita, você vai ficar feliz. Mas se outra pessoa ao mesmo tempo falar que você está feio, você se entristece. Ora, tu está feio ou está bonito?
Então o que determina a beleza não é o que o outro diz, porque se você depender do que o outro diz, quando disserem que você está bonito, você se alegra, mas quando disserem que você está feio, você se entristece. Então nós precisamos entender que é impossível ter uma vida transformada se não tivermos uma alma sarada. Toda vida transformada é fruto de uma alma sarada. É impossível eu ter uma vida transformada se a minha alma não for sarada. Por quê? Porque toda vida transformada é fruto de uma alma sarada, e não tem como fugir disso. O sucesso que queremos, o resultado que esperamos e a vida que buscamos viver é fruto, ou tem que ser fruto, da cura interior que devemos buscar. Porque a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do que está no seu coração depende a sua vida. Então nós precisamos buscar nos conhecer, e se eu souber que preciso de tratamento, busque esse tratamento, porque senão eu vou continuar doente sem buscar esse tratamento. E como é impossível ter uma vida transformada sem primeiro ter a alma sarada, eu preciso entender que tudo na vida sempre vai começar com uma escolha. E essa escolha vai fazer a total diferença na minha vida. Porque não adianta eu ter boas intenções, eu estar em um templo religioso, eu orar e buscar o Senhor, se eu não tiver uma atitude, e a atitude de agir para buscar o tratamento que eu preciso para viver uma vida transformada. Esse texto que nós lemos retrata sobre isso. Eu não sei se você conhece com tanta profundidade a história de José, mas eu vou fazer um resumo rápido. Estamos aqui já na prisão de José. Só que antes desse fato acontecer, capítulos anteriores, José, ele tem um sonho, ou alguns sonhos, e por causa desses sonhos proféticos, sonhos de Deus, a sua vida começa a mudar. Deus se revela a José dizendo: olha, José, lá no futuro eu te escolhi para que através de você a sua família seja abençoada, como as promessas que recebemos. Eu e minha casa servirá ao Senhor, a promessa está sobre mim, e através de mim passa para a minha família. É a mesma coisa. Então José, o sol e a lua vão se prostrar, e os 12 feixes também diante do seu fecho, que será o maior. Você vai sustentar a sua família. Eu te escolhi para isso. Você não é melhor do que os outros, mas eu tinha que escolher alguém, te escolhi. Só que os irmãos de José não gostam muito, ou não gostou muito. E o que acontece? Tenta matar José. Olha só, os seus irmãos tenta matá-lo, porque sabia que a profecia, que o sonho era de Deus e era verdadeiro, e ia acontecer. Então, para que não acontecesse, mata José. Então tenta assassinar José, os seus irmãos, mas aí não conseguem matar José. O que fazem? Vendem ele como escravo. E aí José entra na terra do Egito como escravo. Só que a Bíblia diz que José permaneceu fiel ao Senhor. Como escravo, ele foi trabalhar na casa de Potifar, e Potifar prosperou muito, mas muito mesmo. Então José estava lá se dando bem, apesar de escravo, na casa de Potifar. E a esposa de Potifar olha para aquele jovem e o deseja. Só que José permanece tão fiel, mas tão fiel que foge. E é por causa disso que ele vai parar na prisão. Foi parar na prisão porque, se fosse uma mulher, dizia que sofreu uma tentativa de estupro, né? Como é um homem, é mais complicado. Mas José sofreu uma tentativa e conseguiu fugir. Só que isso custou muito para ele. Por quê? Porque daqui para trás ele era só escravo, daqui para frente ele é escravo e prisioneiro. Não bastava ser escravo, agora é escravo e prisioneiro. Só que ele continua tão fiel a Deus que ele fez da prisão o melhor lugar que poderia existir ali. Aqui nós já aprendemos
o que eu quero compartilhar com você nesta noite. Semana passada falamos sobre os sentimentos que nos habitam, porque eu preciso me conhecer quais sentimentos eu carrego. Hoje eu quero falar sobre uma vida transformada a partir da alma curada. Aqui nós já começamos a entender que, independente das circunstâncias que acontecem comigo, o que faz a diferença na minha vida é o que eu carrego dentro de mim. José tinha total razão de se sentir injustiçado, perseguido, ameaçado. Ele tinha total razão de sentir todo tipo de sentimento negativo que fosse. Ora, os meus irmãos traíram, por causa deles estou aqui. Vou me vingar, vou fazer o que for. Agora foi parar na prisão. Ele poderia ser um revoltado da vida. O que ele fez na prisão ganhou a confiança de tal forma que a chave da prisão estava com ele. Vamos imaginar aqui, ali em Serrinha tem um presídio, e José, porque permanece fiel, o diretor da prisão fala assim: olha só, você é escravo e prisioneiro, você não tem como sair daqui, mas eu acredito tanto em você e no que você carrega, que está aqui a chave da cadeia. Deixa eu te contar um fato que aconteceu no Rio de Janeiro. Isso deve ter uns 20 anos mais ou menos. Antony Garotinho na época era o governador do Rio de Janeiro. Se não me, acho que talvez tenha um pouco mais. Se não me engano, acho que o Carandiru ainda existia, eu acho. Houve uma rebelião lá e o povo lá, nessa rebelião muito caótica no Rio, o povo lá decapitava os presos lá, decapitava as pessoas e jogava a cabeça do lado de fora. Era caos. Um pastor chamado Marcos Pereira conseguiu acabar com a rebelião e entrar no presídio, coisa que a polícia, o batalhão de choque do Rio de Janeiro não conseguiu. Esse Antony Garotinho era o governador da época. O pastor Marcos Pereira pediu a ele: pode deixar que eu entro no presídio. Esse pastor só chegou na porta do Carandiru, se não me engano era o Carandiru na época, ainda existia o Carandiru, e ele só levantou as mãos e deu um grito. Os presos que estavam lá dentro ficaram endemoniados, ele expulsou os demônios e acabou a rebelião. E eu estou falando que foi literalmente assim que aconteceu, de uma forma muito pior, de uma forma extremamente pior. O que eu estou querendo dizer com isso é que o sentimento que eu carrego, o que habita em mim, vai fazer a diferença por onde eu passar, porque a vida transformada que eu desejo viver e que Deus tem para mim não depende nem de Deus e nem do meu querer, mas depende do quão sarado eu sou, do quão transformado aqui dentro eu estou. José, ele mostra isso a partir do seu comportamento na prisão, porque já não bastava ser escravo, agora ele, por causa dessa perseguição da mulher, ele se torna um prisioneiro. Mas porque ele desenvolveu uma vida espiritualmente saudável, ele não se perdeu no meio das suas perdas, e o sofrimento não alcançou a vida dele, apesar da vida dele ser sofrida. Nós precisamos entender algumas coisas importantes. Uma delas: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Já ouviu isso? Isso é uma grande verdade. A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção. Eu não posso sofrer apesar da minha vida ser sofrida. Por quê? Porque eu vou passar por dores nesta vida, mas me entregar ao sofrimento, não. Eu vou lutar e resistir e me manter de pé, cheio de fé. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque tem coisas que vai doer e doer mesmo. Vai trazer lágrimas, vai trazer angústias, mas eu não posso parar. E por que eu não posso parar? Porque sempre existe um propósito maior, ainda que eu não entenda e que custe para mim acreditar. Sempre vai existir. José entendeu isso, e talvez isso motivou ele a permanecer fiel e perseverante. E só para você entender um pouco mais de história, nesse capítulo aqui, sabe quantos anos José tem? José tem 28 anos. Ele entra no Egito com 17.
Então aqui tem entre 9 e 10 anos aproximadamente. Então ele permaneceu fiel como escravo esse período todo. E agora, seus 2 últimos anos antes dele ser governador, é como um prisioneiro. Porque aqui ele está entrando na prisão. Ainda vai passar 2 anos inteiros na cadeia, esperando a morte, porque a sentença dele seria de morte, apesar dele ser inocente. José, tendo a oportunidade de se dar bem com a sua patroa, de ter proveitos e benefícios, porque ele já era reconhecido pelo seu patrão, só que agora, porque a patroa o desejou, ele podia se dar bem. Ele opta por permanecer fiel e renunciar aos prazeres, desejos e vontades, e por causa disso vai parar na prisão. Veja que às vezes a atitude correta também nos coloca em lugares que não gostaríamos de estar e de passar, mas que é necessário nós passarmos para desfrutarmos da promessa e do propósito do Senhor. É lógico que passar por uma prisão, ser injustiçado, ser caluniado, ninguém quer. Mas às vezes é necessário eu passar, porque faz parte do propósito. Às vezes a vida, para melhorar, tem que piorar e muito. Não que a piora seja algo ruim, mas é para nos preparar, nos habilitar, nos capacitar e nos amadurecer, porque isso faz parte do processo, para assim chegarmos saudáveis e inteiros ao nosso destino. Como eu disse, uma vida transformada depende de uma alma curada. A pessoa que tem a vida transformada, ela chegou saudável inteira ao destino, apesar das dores que passou, apesar das coisas que perdeu, apesar dos momentos de dificuldades, das tribulações que ela enfrentou. A vida de José piorou e piorou muito. Mas o que ele fez? Reclamou, murmurou, questionou a Deus, atribuiu responsabilidade a Deus? Não. Permaneceu fiel, como se ele entendesse que todas as coisas estavam cooperando para o seu próprio bem. Agora, como escravo, depois como prisioneiro, permaneceu fiel, ainda que só continuasse a piorar. Mas ele sabia que Deus tudo podia, e os planos do Senhor não seriam frustrados, porque tinha uma promessa sobre ele. Agora, porque a prisão, apesar de manter José ali, dentro dele ele se via como livre. Apesar de José ser um prisioneiro para os outros, ele não se via como um prisioneiro. Por quê? Abra sua Bíblia aí em Gênesis 45. Eu pedi para ficar aberto. Eu quero ser breve. A leitura é extensa, pode ficar sentado mesmo. Gênesis 45. Versículo 3 a seguir diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, olha só, versículo 5: Agora, pois, não vos entristeçais, nem pese a vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Segura aqui antes da gente ler o versículo 6. José encontra os irmãos dele. Isso aqui, José já é governador. Já se passaram 7 anos de vacas gordas, e agora tem mais ou menos 2 anos de vacas magras. Ou seja, José aqui tem 39 anos de idade. A última vez que eles viram José tinha 17. Então, quando eles vendeu José entrou como escravo no Egito. Então aqui, quase 20 anos depois, eles se encontram. E olha o que José fala no encontro: Chegai-vos perto de mim. Eu sou José, a quem vendestes
Mas calma aí. Deus me enviou adiante de vocês. O que aconteceu lá atrás quando vocês me venderam, não foi vocês me vendendo, foi Deus me enviando 20 anos antes para conservar a vida de vocês. Então a tragédia que vocês previam contra mim foi um método que Deus usou para eu chegar ao cumprimento da promessa. Versículo 6, vamos continuar a leitura. Porque já houve 2 anos, olha só, como eu falei, é o 2º ano de fome. Então 7 de vacas gordas, agora estamos no 2º de fome. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Olha só, eu estou aqui 20 anos depois porque Deus me enviou para trazer livramento para vocês. Vamos seguir. Assim, olha o que José diz. Assim, não fostes vocês que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Ouça-me aqui, esse versículo. Olha o que José está dizendo. Foi Deus que me enviou. Irmãos, você acha que tinha necessidade de Deus colocar José como um escravo e depois como um prisioneiro para tornar José um governador? Não tinha. Só que, como na nossa vida sempre vai acontecer fatos e circunstâncias que nós não planejamos, Deus usa essas coisas para continuarmos a caminhar para o processo, para o cumprimento da promessa. José não precisava, mas aconteceu. Se aconteceu, o que foi que Deus fez? Largou a promessa de lado? Não, eu vou usar isso aqui. Ele iria entrar no Egito. Iria? Pronto. Se os irmãos deram um jeito dele entrar, eu vou usar isso aqui. Então José discerniu isso. Como José discerniu isso? Ele diz: apressai-vos, versículo 9, e subi a meu pai e diz-lhes: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gosém e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Até aí. O sonho de José há 20 anos atrás era que todos se prostrariam diante dele. Aquilo queria dizer que ele ia sustentar a todos. E aqui começa o cumprimento disso. Só que esse cumprimento não se dá em um ato, se dá em uma transformação de alma. Porque esse encontro aqui era para ser um encontro de briga, de raiva, de problema e de confusão. E agora José tinha o poder de se vingar dos seus irmãos. Agora José poderia sentenciá-los. Agora José poderia trazer uma retaliação muito grande. Mas por que José não fez isso? Porque José sempre foi fiel em buscar o Senhor e deixar Deus direcionar a vida dele. Em Deus encontramos a cura da nossa alma. Uma alma curada vive uma vida transformada. E é impossível ter uma vida transformada sem não nos submetermos a um processo interno, um processo de abrirmos o coração e deixarmos o Espírito Santo tratar as nossas mazelas, as nossas dores, os nossos traumas, porque somos bons em carregar problemas antigos, somos bons em guardar sentimentos destrutivos, somos bons em nos ferir com as palavras ruins que ouvimos lá atrás, mas o Espírito Santo deseja nos sarar, nos tratar, porque há uma promessa sobre nós. Só que é impossível essa promessa se cumprir enquanto continuarmos desse jeito.
Nós precisamos buscar um tratamento para as nossas emoções. Grave isso no seu coração. Emoções saudáveis nos permite viver uma vida equilibrada, mesmo em meio a circunstâncias complexas, delicadas e difíceis. Por quê? É no calor das emoções que mostramos e manifestamos o quão maduro nós somos. Imagina José. O texto diz que quando ele se encontra com seus irmãos, ele chora a ponto de todo o Egito ouvi-lo. Se quiser ir, pode ir. Pensei que está tão bom, pai, misericórdia. Eu tentei adiantar o máximo possível. O texto diz que o encontro de José é tão chocante que ele chora a ponto do Egito inteiro ouvir quando eles se encontram com os irmãos. Então esse encontro tinha tudo para acabar em uma tragédia. Esse encontro tinha tudo para dar errado, mas porque José tinha uma alma sarada, ele olhou para os seus irmãos e descobriu que a partir daquele momento Deus o havia ao longo de 20 anos preparado ele tinha as emoções tão equilibradas que no calor ali, encontrando seus irmãos, ele não se desequilibrou. Agora a pergunta simples: como tratarmos as nossas emoções? Só tem uma forma, ou pelo menos uma delas, talvez a principal, é reconhecermos que precisamos de ajuda, abrir o coração e colocar para fora tudo aquilo que carregamos e que nutrimos dentro de nós. É urgente cuidarmos da nossa alma, tratarmos os nossos sentimentos e as nossas angústias. Por quê? Porque senão todos os dias eu vou continuar a me ferir e a me machucar. Todos os dias eu vou continuar a martelar a mim mesmo, querendo uma vida melhor, mas sem conseguir viver essa vida melhor, porque eu carrego dentro de mim sentimentos não tratados. Quando sufocamos a nossa alma com emoções negativas, carregamos um peso muito grande que ao longo do tempo, esse peso tem o poder de trazer doenças, e às vezes doenças incuráveis. É por isso que com urgência, agora é uma pergunta simples, porque já caminhamos para o final. Como ter uma alma sarada? Baseado aqui no texto de José, na história de José. Vamos descobrir, porque falar assim é muito fácil, mas como eu suportar a traição dos meus irmãos que eu amo, de sangue, crescemos juntos, talvez pela idade, alguns deles trocou a minha fralda. Como esses miseráveis, mais velhos do que eu, que deveria cuidar de mim agora, tenta me matar? Como? José adiantou do motivo, mas como ele tinha uma alma sarada? Eu falei isso domingo e eu repito aqui. Precisamos definir um propósito para as nossas vidas. Como ter uma alma sarada? Aprendendo a viver uma vida com propósito. Por quê? Porque tudo sempre vai começar a partir e por causa de um propósito. E é o propósito definido que vai nortear a nossa vida. José tinha um sonho. Por causa daquele sonho ele suportou toda a pressão, ele suportou toda a dificuldade. Por causa daquele sonho ele permaneceu de pé. Ele não parou quando a vida queria parar ele. Ele não parou quando os problemas chegaram, quando as adversidades aconteceram, porque ele tinha um sonho. Aquele sonho era um propósito definido. Eu quero que isso aqui que eu acredito aconteça. Para isso acontecer, eu tenho que suportar e superar toda a realidade da vida, por pior que essa realidade seja. Então, irmãos, a melhor forma, talvez única, de termos uma vida transformada a partir da nossa alma sarada, a melhor forma de sararmos a nossa alma é definindo um propósito. Tu vai voltar para casa. Eu te pergunto, quem é você e o que você quer da vida?
esse aqui, isso é uma outra pregação, mas deixa eu repetir aqui o que eu citei para Samara ontem. Eu vou citar isso para ler em outra oportunidade. Mas veja, um dia desse eu estava pensando aqui no futuro de Radassa, de minha filha. E eu comecei a pensar, Radassa tem 4 anos, só que passa muito rápido. Como vai ser o futuro de minha filha? Eu comecei a pensar. Como pai, amo minha filha. Comecei a pensar. Aí eu cheguei a uma conclusão sobre relacionamento, que é o que mais atrapalha a nossa vida. Eu tenho o Theo, tenho o Daniel e tenho o Samuel. Hoje. Um desses 3, ou talvez, porque vai ter mais crianças aqui, pode ser o meu genro. É loucura falar isso, que daqui a 20 anos, um desses 3 pode ser o meu genro. Mas é uma possibilidade. Então, se isso é uma possibilidade, eu preciso preparar ela para ser uma boa esposa. E, como eu conheço os meninos, preparar os meninos para ser um genro também. Então os meninos têm que dar a altura dela e ela a altura dos meninos. Eu estou dizendo que isso vai acontecer? Não. E aliás, por probabilidade estatística, é praticamente impossível isso acontecer. Só que pensar nisso me faz definir um propósito. Qual? Cuidar dela enquanto pai e cuidar dos meninos enquanto pastor. Porque se os meninos tiverem a altura de ser o meu genro, pode ser genro de qualquer outra pessoa. Não porque eu sou melhor, mas porque como pastor eu cumpri a função de serem homens que vão amar suas esposas. Então, irmãos, entende como eu preciso parar e pensar como vai ser a minha vida daqui a 5 anos? Como vai ser a minha vida? Eu só falei da minha filha, que é daqui a 20 anos. Mas e daqui a 5 anos? E daqui a 1 ano? Eu vou continuar do mesmo jeito? Quando eu penso nesse futuro dela, sabe o que eu descubro? Que eu tenho que buscar mais conhecimento, que eu preciso melhorar o meu comportamento, que eu preciso ensinar ela princípios e valores, que eu preciso educá-la para ser uma mulher sábia e não uma pessoa atrapalhada. Eu tenho que cuidar das roupas que ela veste. Eu preciso cuidar de muita coisa, só com a possibilidade dela ser a esposa de algum dos meninos que estão aqui. Veja, eu tenho um propósito definido, então eu começo a fazer aquilo que é certo. Entende como eu preciso pensar? Agora, como você estará daqui a 1 ano? Como você vai estar daqui a 5 anos? Com os mesmos sentimentos, as mesmas mazelas, os mesmos traumas? A vida nunca será transformada. Não porque Deus não quer, mas é porque nós precisamos tratar as nossas emoções. Agora, como a gente não consegue fazer isso sozinho, precisamos buscar ajuda. Posso buscar ajuda espiritual, que é uma das principais, mas eu também preciso me abrir. José tinha um propósito definido e essa definição de propósito o manteve firme, dizendo não aos prazeres, aos desejos, às vontades, dizendo não aos sentimentos destrutivos, dizendo não à voz do diabo que dizia lá: tá vendo, seus irmãos te traiu e você ainda vai cuidar deles? Ou você acha que o diabo não foi lá no ouvido de José atribular a mente dele? Mas ele permaneceu firme. Sabe, irmãos, uma das coisas importantes, e para mim, eu desejo que você grave isso dentro de você. Todos nós sabemos que Deus nos ama, e nos ama mesmo, nos ama muito. Jesus te ama, nós falamos isso, já ouvimos isso. Deus nos ama tanto, tanto, que Ele diz: vem como você está. Você está ferido, doente, você está atribulado, angustiado, está cansado. Vinde a mim, do jeito que você está. Vem aqui, eu vou te tratar, eu vou te ajudar. Só que Ele nos ama tanto, mas tanto, mas tanto, que jamais nos permitirá que continuemos do jeito que nós viemos. Ele nos aceita como estamos, mas não permite que continuemos do mesmo jeito, porque o amor dele é tão grande por nós, que Ele nos deseja viver, nos deseja ver saudáveis, sarados, vivendo uma vida transformada. Existimos para viver uma vida
vida com propósito, e é urgente nós buscarmos um tratamento das nossas emoções e sentimentos. Porque senão, se eu não buscar, se estiver dando tudo certo, eu posso me complicar. E se estiver dando tudo errado, eu também posso me complicar. Eu dei o exemplo de Jó a semana passada, e eu repito: o cara perdeu 10 filhos de uma única vez, enterrou 10 filhos. E no final ele vai adorar o Senhor. E quando a sua esposa questiona, ele olha para ela e diz: tá louca, mulher? Tu falaste contra Jeová. Eu recebi o bem de Deus, agora estou recebendo mal. Eu tenho que ser grato, porque esse tempo todo foi só sucesso, e eu não me perdi. Agora que está tudo ruim, eu também não vou me perder. Por quê? Eu tenho uma alma sarada. A nossa família está ali, precisando de nós, não de quem somos agora, mas de quem Deus quer que nós sejamos. Por quê? Porque se Ele liberou para mim, para você, uma promessa, essa promessa vai se cumprir, desde que nós estejamos preparados para viver essa promessa. Porque se do jeito que nós estamos, essa promessa se cumprir, nós podemos transformar uma promessa maravilhosa em uma grande maldição. E é isso que Deus não quer. Nós precisamos ser aqueles que vai amar, cuidar, perdoar, aceitar, entender. Por quê? Porque devemos ser aqueles que tem uma alma sarada. Eu não preciso ser amigo de todo mundo. Eu não preciso ter relacionamento com todo mundo. Eu não preciso. Mas eu preciso amar a todos, independente dos sentimentos que me habitam. Semana que vem vamos continuar nesse assunto, falando sobre estabilidade emocional. Ou você controla as suas emoções, ou elas vão controlar a sua vida. Aprendemos com José a importância de termos uma alma sarada para desfrutarmos da promessa e para cuidarmos da nossa família, mesmo a nossa família nos ferindo. Até porque as dores e as piores delas sempre vêm de perto. Sempre vem de quem nos ama e de quem amamos. Mas apesar disso ser uma verdade, o importante é o que eu carrego. Se eu carrego amor, apesar da minha família me ferir, eu não vou deixar que essa ferida me faça sofrer. Vai doer, mas eu não vou deixar que me faça sofrer, porque o que está dentro de mim é maior. Então, abra seu coração e deixe o Espírito Santo te direcionar. Porque é possível termos uma alma sarada para vivermos uma vida transformada. Aliás, é o que Deus tem para nós. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor disse: Eu aqui sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Só que isso é a promessa, mas a promessa é condicional. Então o versículo seguinte vai dizer: me invocareis, me buscareis, abrireis o coração e se converteis dos vossos maus caminhos. Então eu tenho que ter a minha atitude para que eu possa desfrutar da promessa. E como eu disse semana que vem, estabilidade emocional. Eu preciso trazer equilíbrio e paz sobre as minhas emoções e os meus sentimentos. Sejam emoções boas, sejam emoções ruins. Por quê? A emoção ruim me lança no poço, mas a boa também tem poder de me lançar no poço. Irmãos, não carregue um fardo que já deveria ter saído de você há muito tempo. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu posso ir até a presença do Senhor, porque nele eu encontro alívio e descanso. O que não dá é para eu continuar a carregar esse peso. Então,
Dê a você mesmo a oportunidade de ter uma vida transformada.